Só aguardar um pouquinho, gente. O assunto hoje é bem interessante, é uma paixão minha, Estou aqui diretamente nas salas, né, da nossa clínica no Centro Brasileiro da Face, na parte do Clube Laser, onde eu faço toda a parte de laser, que é os pós-operatórios, os tratamentos primários de pacientes. Hoje eu vou dar uma explanada geral sobre as tecnologias, as mais empregadas na parte facial. Tem muito interessante o paciente usar. Estou até numa das salas aqui na nossa clínica, né, para falar um pouquinho como que é a rotina, para que serve cada tecnologia, isso é importante. A gente tem uma enxurrada de informações hoje, só que confunde, né, às vezes a cabeça do paciente. Até para nós profissionais, um pouquinho profissional, às vezes um grande erro que o profissional ele compra uma tecnologia sem saber muito para que serve, né? Vai muito na questão comercial, do laboratório, da indústria, faz essa aquisição, que muitas vezes não é uma aquisição barata, né? E fica em desuso, né? Aquela tecnologia. Então serve. Hoje a live de hoje eu vou falar um pouquinho mais na parte para o paciente, mas depois a gente vai falar depois da tecnologia específica, profissional. Esse ano a gente lançou o nosso primeiro imersão, que é o Rejuvenescimento 360, na link da bio tem aí no meu Instagram. Vocês podem entrar lá, vocês vão ver eu falando. Aí eu entro muito na parte técnica da tecnologia, falo de cada tecnologia que a gente usa, as mais empregadas no rejuvenescimento facial, as últimas novidades nas tecnologias. Falo um pouquinho na parte empresarial, de planejamento estratégico. Então é bem bacana aí para o público que quer, os colegas aí que querem entrar na área, querem aperfeiçoar, querem começar ou querem aperfeiçoar a trabalhar aí com tecnologia, tá? Vamos lá, dar início. Essa sala aqui a gente vê já dois equipamentos. Esse foi o primeiro laser de CO2 que eu tive. Esse aqui é um laser que a gente usa muito, a questão fracionada do laser de CO2. A gente tem no outro hospital também, temos mais dois lasers de CO2. Daí a importância, né? Você fala, nossa, como ele gosta. Eu gosto muito do laser de CO2. A primeira tecnologia, eu comecei a fazer as primeiras cirurgias a laser, deve ter uns 12 anos atrás. Foi um estudo lá da USP, em São Paulo, tá? Começou a fazer essa cirurgia com CO2 e a gente já adquiriu o laser CO2, ainda tem ele até hoje para corte, eu acho ele excelente. Então o laser CO2, basicamente, para que serve? Tá? Ele é um laser, a gente usa ele de duas maneiras, tá bom? Isso aqui é a ponteira dele, esse braço, a gente vê um braço, vê uma ponteira que a gente segura para fazer o tratamento. Vou mostrar aqui um pouquinho ó, tá vendo? Esse é o braço que a gente usa. E essa ponteira é a fracionária, que é aquele scannerzinho que vai na pele, faz aqueles furinhos ali na pele, tá? O laser de CO2 fracionário, o que acontece? Antigamente não existia ele fracionado, existia ele contínuo, a gente chamava de resurface, né? O que é o fracionado? Você tem frações, você tem ilhotas na pele, ilhotas de onde o laser vai, então áreas de pele sã, áreas onde o laser atuou, como se fosse um carimbozinho ali. Isso melhorou muito. Melhorou o quê? Melhorou o poder de regeneração da pele. Essa área de pele sã melhorou muito vamos dizer, a cicatrização da pele. Antigamente, como ele era contínuo, não tinha essa área de pele sã. Então, é como se trocasse toda aquela pele, dava um resultado excelente, porém restringia muito ao tipo de pele. Você não poderia fazer uma pele um pouquinho moreninha, porque a chance de regenerar era menor do que quando surgiu os lasers fracionados, tá bom? Ele pega desde a primeira camadinha até mais ou menos a quarta. A gente pensar que a pele tem em torno de 8 camadas, então ele trabalha da primeira até a quarta, quinta camada. É um laser de uma atuação mais genérica. Genérica por quê? Quando a gente fala em laser, é luz.
todo laser ele tem uma especificidade. O que que é isso? Ele atua num alvo específico. Por exemplo, eu tenho um laser aqui que vai atuar no pigmento da melanina, que é o pigmentozinho da mancha. Então existe um comprimento de onda do laser que atua especificamente na mancha, certo? Então eu vou tratar mancha. Aí você tem um outro laser que atua, por exemplo, no pigmento do pelo. Então ele vai tratar a depilação a laser, porque a especificidade, né, o tropismo, ele é como se tivesse um alvo específico, é a melanina do pelo, certo? No laser de CO2, o laser de CO2, a célulazinha alvo dele é a água. Tá? Então um laser, e como toda célula tem água, então ele atua de uma maneira mais genérica. Tá? Nós estamos falando do laser de CO2 fracionado, que é o laser que a gente trata a pele. A gente pode tratar a pele do corpo inteiro. Tá bom? Hoje os lasers, ele vem os protocolos. Então, quando eu ensino lá aos colegas sobre a parte teórica da máquina, como ela funciona, os parâmetros da máquina, a gente pode mudar esses protocolos. Os protocolos vêm fixo, quem começa a trabalhar com laser vai respeitando aqueles protocolos. À medida que você vai adquirindo uma experiência, você vai lá e vai modificando esses protocolos de acordo com o seu objetivo. Tudo tem um objetivo. Você não vai fazer um tratamento sem objetivo, sem objetividade. Tá? Então o laser CO2, basicamente a indicação dele é a gente melhorar a superfície e colágeno. A gente vai dar sustentação, firmeza naquela pele. Bom? Aonde a gente indica? A gente indica para flacidez, a gente indica para cicatriz, é muito bom, aquelas coisas, é muito comum, a cicatriz de acne, né? Então a gente vai melhorar a cicatriz de acne, lesões, aquelas lesões ceratosas que tem na porção mais superficial da pele, a gente também indica, por quê? Já que ele pega desde a primeira camadinha até ali a quarta, terceira, ele vai como se fosse limpar aquelas imperfeições ali da pele. Então, muito importante. Qual a restrição maior? Restrição maior. Pacientes com toda tecnologia de pele mais escura, a gente tem que tomar cuidado. Alguma ferida, alguma coisa ativa na pele, a gente não usa. Tá? Sobre dor, que é algo muito importante, mas dói demais o laser, eu sinto muita dor e tal. Olha, a gente não precisa fazer sob sedação, porque nosso intuito nas tecnologias é a gente trabalhar, o paciente veio, faz o tratamento, o seu planejamento, e vai para o trabalho, vai para a sua academia, não precisa de fazer sedação, senão você torna um procedimento mais invasivo, né? Para fazer um sedativo, geralmente indica para uma cirurgia, algo assim. Então o laser, a gente faz um preparo, a gente deixa aí entre 30 minutos, 60 minutos, uma hora, depende da sensibilidade do paciente, e a gente realiza o procedimento. Por que ele dói? Basicamente pela temperatura, uma temperatura acima de 100 graus, o laser, então dói, né? E ele pega também a superfície da pele. Hoje tem lasers, dependendo do laser, que ele pega de dentro para fora. Esse dói menos, mas o CO2 vem de fora para dentro, então ele machuca e dói um pouquinho. O pós do laser de CO2, geralmente a restrição maior é sol. Evitar sol, a gente sempre passa, todo tratamento de laser você faz um pré, um durante, tem uma maneira de você executar, e um pós. Esse pós, restrições basicamente de sol, tá bom? Mais nada. Mas onde eu moro é muito poeirado. Não vai ter nenhum, isso não é uma contraindicação. Pacientes de pele mais escura, sempre lembrar, o profissional que vai fazer um laser, a gente sempre começa com parâmetros mais baixos. Até a mesma pele clara, quando a gente trabalha com tecnologias, a gente sabe o seguinte, existe um conceito genérico que é, não, pacientes de pele clara
procedimento muito seguro, você pode trabalhar com um parâmetro mais alto. Porém, na nossa rotina, primeiro tratamento do paciente, a gente começa com parâmetro mais baixo. Tá bom? Por quê? A gente sabe que pacientes, mesmo com o mesmo tipo de pele, podem ter respostas diferentes. Então a gente toma muito esse cuidado. Eu falo sempre assim, eu vou conhecer a sua pele, eu vou conhecer a reação da sua pele. Então, vi que ele reagiu bem, a gente vai jogar, a gente vai fazer um protocolo, a gente vai aumentar aos pouquinhos o parâmetro aí desse paciente, tá certo? Nós estamos falando do laser fracionado, a gente faz muito. E como que ele faz? São ilhotas, são carinho. Você controla formato, você controla, por exemplo, a profundidade dos disparos, o tamanho do disparo que ele atinge na sua pele, a velocidade do disparo que entra na sua pele, o tempo que o disparo fica na sua pele, a energia. Então são vários parâmetros. Aí a gente entra na parte técnica, que é mais o profissional que executa. Mas só para você entender que quando a gente fala em laser CO2, esse laser aqui eu tenho alguns parâmetros. Esse que é um laser mais moderno, eu tenho mais parâmetros. Então eu consigo diversificar, personalizar mais o tratamento com laser de CO2 para o meu paciente. Tá? Esse laser também ele vem com mais duas ponteiras. Uma é a ponteira do corte. Tá? Qual é a vantagem do corte a laser? Quando a gente fala assim, blefaroplastia a laser, esses dias eu fiz um post, deu muita repercussão. Isso já está provado. Tudo que eu falar aqui, ciência, não falo por achismo, nem pela minha própria prática. Eu já trabalho com tecnologia tem mais de 12 anos. Tudo é baseado na literatura, na ciência. Quando você faz o corte a laser, quais são as principais vantagens? Vamos voltar lá para a cirurgia. Você, quando faz aquele cortezinho, praticamente não tem sangramento. Então, o paciente, a gente já faz uma cirurgia, a gente diz que é uma cirurgia seca, uma cirurgia limpa, né? Você vai fazendo o cortezinho, eu não tenho que ficar parando para fazer a cauterização daquela cirurgia, que é estancar o sangramento. Você tem estímulo dérmico, o que é isso? Quando você dispara o laser, a área vizinha se beneficia pela temperatura do laser. Tá? Então, você tem um alvo específico de corte e a área vizinha é se beneficiada por estímulos de colágeno, estímulos de fibras colágenas. Isso também já está aprovado. Então, você tem um estímulo dérmico, que é o estímulo de colágeno do tecido vizinho, e a recuperação do paciente tende a ser uma recuperação mais rápida. Tá? Para nós, cirurgiões, é gostoso demais você operar no laser, tem que fazer aquela cirurgia limpinha, né? Aquela cirurgia que não sangue e tal. Então isso é muito bom para nós também, tá certo? E ele vem também com uma outra ponteira que a gente não usa aqui, mas é muito em outras clínicas, né? Não é tanto o nosso foco, que é a endovaginal, que faz rejuvenescimento íntimo. Também ele carrega essa ponteira, tá bom? Então, resumindo, o laser CO2 basicamente a indicação mais comum vai ser para flacidez, melhora de superfície e cicatriz. Contraindicação, a gente tem que tomar muito cuidado do paciente, sempre o paciente mais moreninho ou alguma infecção, alguma coisa ativa na pele do paciente. Um outro adendo, paciente que tem herpes, história de herpes, sempre relatar ao profissional, porque ele tem que fazer uma profilaxia. O que é isso? Você tem história de herpes, eu vou entrar com o medicamento. Por quê? Porque toda agressão que a gente faz na pele, seja cirúrgica, seja não cirúrgica, você abaixa o sistema de defesa da pele e o vírus que está latente, quando uma vez que você teve o vírus da herpes, ele está aí, está latente. Ele pode manifestar. Então sempre ver paciente, você que vai fazer seu tratamento, independente se é laser de CO2 ou qualquer outro tipo de laser, você tem que fazer essa profilaxia. Tá? Então o laser de CO2 hoje, na minha prática, é o laser que eu mais uso. Quando que eu uso? Para cirurgia e tratamentos não cirúrgicos. Bom,
Para o cirurgião, qual é a vantagem? Você operou o paciente, na mesa cirúrgica você ainda já pode fazer o tratamento laser CO2 fracionado. Uma coisa que pega muito hoje, a gente diferenciar o que é quantidade e o que é qualidade de pele. Porque às vezes você tira um excesso de pele e o paciente no pós-operatório acha que ainda tem excesso. E não é excesso, é a perda da elasticidade, a perda do tônus da pele. Então é importante você hoje a conjunção dos dois tratamentos, quantidade, que seria a cirurgia, e a qualidade, onde você vai trabalhar essa pele, que pode ser um dos tratamentos que eu gosto muito, que você pode fazer no intraoperatório, lá na cirurgia, você já pode fazer um laser ali no paciente, aproveitar que ele está sedado e tal. Pacientes mais sensíveis, quais seriam as alternativas antes de chegar a uma sedação? Você fazer o bloqueio de nervos sensitivos faciais. Você consegue anestesiar a face, era muito feito isso no laser de CO2, aquele CO2 contínuo, né, que era o Resurface, mas no fracionado, muito poucas vezes a gente precisa chegar a fazer um bloqueio, tá bom? Então esse é um tipo de laser. Vou dar uma pincelada em outras tecnologias que a gente trabalha aqui. A gente tem aqui também uma tecnologia muito comum que é a luz intensa pulsada. O que é isso? A luz intensa pulsada, ela não é um laser. A gente escuta muito falar de luz intensa, confundir com laser. Não é. Por quê? Por questões, o comprimento de onda da luz pulsada, quer dizer, como o raio sai dali, não é como um raio específico, que é o que acontece nos lasers de uma forma geral. Saem vários tipos de raios que a gente chama de luz branca, e isso a gente coloca um filtro nessa luz branca, e esse filtro ele vai especificar o comprimento de onda específico para um determinado tratamento. Resumindo, vamos lá, não vou entrar muito nessa parte técnica. A luz intensa pulsada, normalmente ela vem com filtros, 5, 6 filtros. Cada filtro daquele tem um comprimento de onda específico para um determinado tratamento. Então, vamos entrar na questão do pelo. O pelo, você tem uma luz que atinge mais o pelo, o comprimento de onda que atinge mais o pelo. Aí você vai lá no filtro da luz pulsada, coloca lá e você vai filtrar para atingir mais o pelo, certo? Para mancha, existe um comprimento mais específico. Então você coloca o filtro na luz pulsada para atingir aquela mancha. Assim como tem lá o rejuvenescimento, tem a ponteirinha para vaso, que são aquelas telangiectasias que você tem na face, então você coloca o filtro. Então, existem vários tipos de luz que são emitidas do aparelho, você coloca o filtro e nesse filtro ele vai especificar lá o que ele vai tratar. É um tratamento um pouco mais leve, mas é um tratamento muito seguro. Gosto bastante. Vamos dizer que ele é um pouco mais genérico, mas eu consigo começar a entender a pele desse paciente pela luz pulsada. Tá? Eu posso fazer protocolos de mancha, de rejuvenescimento, de pelo, de cicatriz, de telangiectasia, que são aqueles vasinhos. Então você consegue ter uma pluralidade nos tratamentos com a luz pulsada. O profissional que vai começar a trabalhar com tecnologia, eu acho que é uma excelente tecnologia para você iniciar o seu serviço aí, ok? O outro tratamento também está ali, eu vou fazer depois um tourzinho rápido aqui para vocês, é a radiofrequência. O que a radiofrequência faz? Radiofrequência não é laser, que é outra. O leigo acha que tudo é laser, não é. Tá? Nós falamos do laser de CO2, da luz pulsada, que não é laser. Agora eu vou falar da radiofrequência, que também não é laser, é uma radiofrequência. Tá? Indicação, flacidez. Certo? O que ela faz? Ela promove um aquecimento nas camadas profundas ali da pele. Ela faz uma agitação molecular, então agita as moléculas ali e aquela energia cinética, aquela velocidade da agitação molecular ali vai se transformar numa energia térmica, e é essa temperatura que vai estimular a hipertrofia
e a neocolanogênese, que é a produção de colágeno. Então, a radiofrequência ela faz um aumento da produção de colágeno. Existem os protocolos, cada aparelho desse que a gente está falando aqui, existem protocolos que devem ser respeitados. Com o tempo, a gente pode, às vezes, personalizar os protocolos dos pacientes. Mas eu sugiro também que quem está começando, faça os protocolos certinhos, até conhecer a máquina, porque tem... Quando a gente fala em radiofrequência, nós estamos falando da tecnologia, tá? Mas existem vários tipos de radiofrequência, ok? Então, radiofrequência, a gente vai pensar um esquentamento, um aumento da temperatura das camadas internas e um aumento de colágeno. Existem os protocolos, geralmente o paciente que nunca foi estimulado, a gente começa com protocolos semanais e depois a gente vai fazer protocolos mensais. Tá? Aproveitando o gancho da radiofrequência, existe um equipamento que pegou a radiofrequência, acoplou a microagulhas e vácuo, que é o famoso Morpheus. Todo mundo fala, o Morpheus. O Morpheus é um nome comercial, tá? A tecnologia dele é o que é? Você tem uma ponteira. Quando eu falo ponteira, cada laser tem uma manopla, uma ponteirinha, que é um local que você acopla o braço do laser e faz lá, encosta lá na pele do paciente, tá? O Morpheus, vou falar Morpheus para vocês entenderem, mas que é a radiofrequência com mergulhamento, qual é a principal vantagem? No aparelho, você regula uma série de parâmetros lá. Por exemplo, você regula o vácuo, né, que ele puxa a pelezinha. Você regula a energia de cada agulha, que sai de cada agulha, a profundidade dessa energia. Você regula a profundidade dessa agulha. Você entendeu? Então, já começa a aperfeiçoar a tecnologia que antigamente era só radiofrequência. Isso em tecnologia está acontecendo muito, né? Eles pegam uma tecnologia e às vezes acopla a outra tecnologia, tá? O Morpheus, ele também é para flacidez, tá? Nosso trabalho aqui é mais focado em face, mas ele pode ser feito no corpo inteiro. Quando a gente fala em pele, pele é pele, tá? O que ele faz? Então você tem estímulos múltiplos, que você tem um microagulhamento, que é um estímulo mecânico, tá? Tem aquele tratamentozinho do rolinho e tal, então esse é um tratamento mais clássico e tal. Imagina, pegaram essas agulhinhas, colocaram ela, fizeram uma maneira de ter um controle maior da profundidade e ainda emitir a radiofrequência naquelas agulhinhas. Então é muito bacana, região de pescoço, flacidez, paciente que tem aquela pelezinha fininha, a gente usa bastante, certo? Falando em flacidez, qual a outra tecnologia que a gente tem aqui também e gosta bastante? É o ultrassom microfocado. Então veja bem que não é um laser, é um ultrassom. Ultrassom microfocado, no mercado a gente tem o Liftera, o Ultrera, Ultraform, que são nomes também comerciais. A tecnologia, ele emite ondas de ultrassom que causam lesões, microcoagulações térmicas nos tecidos da face. Aonde? A gente controla a profundidade dessas lesões, tá? Então, no protocolo, por exemplo, pode ser feito também no corpo inteiro. O que muda, mais uma vez, são os protocolos. Na face, geralmente, a gente usa dois tipos de ponteira, certo? A gente usa uma ponteira mais superficial, que vai pegar a região dérmica, onde a gente estimula o colágeno, que está a sustentação, toda a sustentação da pele está na derme profunda. Você pensa lá que a pele, para vocês entenderem, tem 8 camadas. As 4 primeiras são epiderme. A derme está depois dessa camada. Tá? Então, e na derme você ainda divide ela em subcamadas. Então a parte profunda é onde que está as fibras de fibroblastos, fibras de colágeno, substância fundamental amorfa, as fibras de elastina, tudo está ali. Então, os tratamentos, quando a gente fala em sustentação, ele tem que atingir essa camada mais profunda. E o ultrassom microfocado, você consegue
hoje você consegue ter o controle até da profundidade que essas ondas de ultrassom vão. Então, nos protocolos de face, a gente atinge as camadas da derme, certo? Fiz todo o protocolo dessa camada da derme, depois eu entro com o protocolo da camada mais profunda, que é o SMAS, que é o Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. O que é isso? É a musculatura que forra todo o pescoço e toda a face. A gente vai lá e faz microlesões térmicas também, e aquilo lá, tudo tem uma ação e uma reação. Aquilo lá vai me responder uma reação de cicatrização, produção de uma célulazinha que chama fibroblasto, e é esse fibroblasto que vai originar o colágeno, tá bom? Veja bem, você vê que a maioria das tecnologias, ela causa algum dano na sua pele, mas é um dano controlado, certo? E o seu corpo vai responder àquele dano, entendeu? Então, sempre não é um resultado muito mensurável. Por quê? Porque eu dependo da resposta do paciente. Ação e reação, ação e reação. Todos os tratamentos com tecnologia, existem os protocolos por sessões. Ah, doutor, eu fiz uma sessão de CO2 e não vi tanto resultado. É claro, você fez uma sessão. Os protocolos, eles são contínuos, tá? A nossa filosofia, na verdade, a gente criar uma maneira de estar sempre estimulando esse paciente. Você fala ao paciente, vou fazer o estímulo. O envelhecimento, a gente está envelhecendo continuamente. Então a gente tem que fazer um estímulo contínuo. É igual a academia. Você não treina lá na sua academia, você não vai lá, faz sua musculação, fez seu cardio e tal. Melhorou, não melhorou? Agora para 6 meses. O que acontece? É o mesmo raciocínio. A gente não tem uma academia, por enquanto, né, de pele, mas o nosso raciocínio é trabalhar continuamente. Como? Aí nós vamos criar protocolos de acordo com o seu objetivo. Eu vou avaliar, claro, o seu objetivo e o nosso, né, porque a obrigação é do profissional também saber indicar corretamente para o paciente. O meu é flacidez, vou avaliar, não tem flacidez, tem mancha, então vou criar protocolos, vou fazer todo o protocolo, expor isso para o paciente, e aí esse paciente vai começar esse tratamento aí. Então a gente associa tecnologias, às vezes eu falei só de flacidez aqui, eu falei 4 tecnologias, né? Qual é melhor? Não tem melhor. Não existe nenhum estudo mostrando que uma é melhor que a outra, e quando tem, há muitas divergências, tem muito interesse de laboratório. Então o interessante da tecnologia é você saber como ela funciona para que ela serve. Às vezes o profissional ele compra uma tecnologia pelo nome, uma tecnologia que está na modinha, mas não sabe nem o que faz, né? Não sabe nem para que serve, não sabe nem para que indica. Então a ideia é você entender, para você saber indicar. O operacional do laser, se você respeitar os protocolos, é muito tranquilo. O que é o que a questão mais que pega mais? É a parte teórica, quando você vai indicar, tá? Então, ultrassom microfocado, muito bom também para flacidez. A gente faz aí em torno de 1 até 3 sessões anuais, tá? Mas eu ouvi falar que só pode fazer um. Não existe isso, tá bom? Essa restrição não existe. É porque o estímulo dela é tardio. Você faz um trauma hoje para você ter uma resposta melhor, o ápice daqui 90 dias, certo? Mas nada impede você também fazer outros tratamentos. O outro laser que a gente trabalha aqui é o laser de Q-switched, que ele é um laser específico para mancha, tá? Ele trata, como ele está no pigmento da mancha, ele também trata tatuagem. Eu quero fazer remoção de tatuagem. Você vai mudar os parâmetros lá do laser para trabalhar a tatuagem. Então veja bem, mais uma vez, o laser Q-switch, assim como o laser picosegundo, que é a maneira como ele quer, diferente, que é como ele quebra a molécula, são lasers específicos para pigmento, tá? Mancha e tal, pigmento. É claro que num tratamento de protocolo para mancha, eu vou associar esse laser mais outros tratamentos também, tá? Não é mancha, não é um milagre. Vou fazer, vai desaparecer, não é tão simples assim. Nada é tão simples. Se alguém prometer que vai fazer um tratamento, vai tirar a sua mancha, não acredita. Isso não existe.
tá? Mas ele tem comprovação, a atuação dele é específica com o alvo do pigmento da melanina, então é um laser excelente para esse tratamento. É como se ele causasse uma explosão do pigmento. Por mecanismos indiretos, ele também tem uma estimulação colanogênica, então ele também estimula um pouquinho o colágeno, tá? Mas não é o foco principal. Então, muitas vezes a gente faz protocolos, por exemplo, de flacidez com alguma dessas tecnologias ou mais de uma, e o paciente também tem mancha. Aí eu entro também com laser para mancha, tá? A outra tecnologia que a gente tem aqui são os lasers de vaso. Tá? Laser, lembra de laser? Você tem um alvo específico, um tratamento específico. Então, o laser de vaso, o que ele faz? Ele atinge o alvo da hemoglobina. A hemoglobina que é uma células que tem lá no sangue, tá? Então, a gente chama de o cromófilo da hemoglobina, que é o pigmento da hemoglobina. O laser é atraído e vai lá naquele, então ele causa também uma explosão ali da hemoglobina, tá bom? Que são aqueles vasinhos que a gente chama de telangiectasia, como se fosse varizes que acontece, tem muito aqui nessa região da asa do nariz, região de queixo, é muito comum. Então a gente também trabalha com essa tecnologia específica para vaso. Eu falei lá no começo da luz pulsada, também tem uma ponteira para vaso, mas não é tão específica, tá? E tem agora o laser que é só específico para vaso, bom? Por último, a gente também tem a tecnologia para pelos. Por quê? O pelo talvez seja, vamos dizer, hoje você tem grandes redes de clínicas de depilação, né, a laser, e essas tecnologias foram melhorando muito, né? Primeiro, a dor hoje são muito mais confortáveis, não vou falar que é totalmente indolor, mas são muito mais confortáveis, são seguras, né? E hoje, geralmente, quando você fala em pelo, a gente tem um comprimento de onda específico para atingir o pigmento do pelo. Ou seja, o pelo, eu tenho 3 equipamentos que atingem esse pelo de uma forma mais específica e uma forma mais eficaz. Hoje, as novas tecnologias de pelo, ela tem, às vezes, no mesmo aparelho, os 3 comprimentos de onda, né? Então, ele pega lá os comprimentos de onda melhores para atingir o cromófilo alvo, que é o pigmento alvo, que é o pigmento da melanina do pelo, tá? Lembrando que às vezes o paciente entra numa fase ali de menopausa, né? Muito dos pigmentos, às vezes parte daquela mancha que às vezes o paciente tem na própria face é do pigmento do pelo, né? Então, mas o que tem a ver pelo com mancha? Isso, a melanina do pelo pode deixar a pele às vezes um pouco mais escurecida. Então, às vezes a gente vai fazer o tratamento do paciente com esse laser, aí o que acontece? Eu associo o laser para pelo. Bom, gente? Vamos terminar, vamos finalizar aqui. Fiz uma explanada, eu sei que é muita informação, vou dar uma andadinha aqui de 1 minutinho para vocês verem como que elas ficam, como que eu trabalho aqui no Clube Laser. Mas é isso, é muita informação. Eu estudo muito tecnologia, saio tecnologia, estou estudando. A gente lançou agora o Rejuvenescimento 360 aí na link da bio, nosso Instagram, você pode entrar lá e ver. Quem quer aprender, quem quer trabalhar, o colega aí que quer trabalhar, o que não trabalha, ou quer aperfeiçoar seus conhecimentos. A gente fez um curso em 2019, a gente repaginou inteirinho, lançamos agora na versão remota, daqui a pouquinho vamos fazer as provas práticas também, né, para você ver na prática como que a gente trabalha aqui, uma experiência grande que a gente tem em tecnologia, agrega muito valor aos seus resultados, a satisfação dos pacientes, tá? Então eu vou tentar mostrar aqui que eu te falei, ó, luz puxada, né, e a radiofrequência, muito comum às vezes. Aqui, ó, a gente tem que eu falei, a radiofrequência com microagulhamento, tá vendo? E ali é um laser para depilação, tá bom? Que é o laser que a gente tem de diodo, a última tecnologia. A ponteira dele é resfriada, então evita queimadura. Aqui nessa outra sala, lá a gente tem ultrassom microfocado,
certo? Aqui tem um aparelhinho de radiofrequência, mas a gente usa mais para pequenas lesões, para tirar. E aqui é um aparelho, você vê que ele é bem compacto para vaso, tá bom? Para vaso a gente também tem aí nesse local, nosso local de tirar fotos aqui. Nessa outra sala, a gente tem um LED, eu não falei do LED, mas a gente usa às vezes como preparo, um trabalho mais de estímulo, né? O LED. E ali a gente tem o Q-Switch, né? Que é o laser que a gente usa para mancha, tá bom? Pessoal, pretendo te falar um pouquinho ao longo do tempo, vou entrar, às vezes eu vou, o profissional também, eu vou abrir uma janela para a gente conversar direitinho, a gente vai começar esse ano, estamos na parte de educação médica continuada, né? Sempre aperfeiçoar os colegas, porque eu sei que é um campo ainda muito obscuro, as pessoas falam muito, mas ainda não têm aquele conhecimento profundo, né? Como indicar, quando indicar, o nível de segurança, tá bom? Para os pacientes, sejam todos bem-vindos, a gente vai estar sempre trabalhando. Qualquer dúvida, manda um direct para nós aí. Eu tenho o maior prazer, orgulho. É claro que às vezes eu não consigo responder na hora, mas no fim do dia eu sempre dou uma olhadinha nas mensagens e tiro essas dúvidas aí, tá bom? Um beijão, excelente semana para vocês aí. Fiquem com Deus e sempre à disposição. Tchau, tchau.